Olá, tudo bem com você? Eu sou Larissa Amorim, nutricionista, e estou aqui para falar para vocês um pouco mais sobre nutrição. Como montar uma refeição completa e saudável? E aí, essa é uma dúvida para você? Essa é uma dificuldade aí na sua casa? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Primeira dica, conheça os grupos alimentares. Tá vendo esse aqui? A maioria já conhece a nossa pirâmide alimentar. E dentro da pirâmide alimentar, a gente tem vários grupos alimentares. Você pode notar que embaixo a gente tem um grupo maior, que são os carboidratos. Depois a gente tem as vitaminas e os minerais, que é o segundo grupo. O terceiro grupo, as proteínas. E o último, as gorduras e os açúcares. E muito importante a gente conhecer esses grupos alimentares. Então a gente tem aqui os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Então, saber em quais alimentos a gente encontra esse grupo alimentar faz toda a diferença. Mas por que isso, Larissa? Porque é muito importante, a hora que você vai montar o teu prato, você conseguir organizá-lo de uma forma em que você coloque um pouquinho de cada grupo alimentar. Olha que fantástico isso! Você pode comer de tudo um pouco. Ah, falei tudo que você queria ouvir, né? Porque comer de tudo um pouco é o que a gente mais quer. A alimentação é uma delícia, desde que a gente saiba usá-la. Então, dentro desse prato que você está vendo, você vê que a gente tem as vitaminas e os minerais, os carboidratos e as proteínas. Tudo isso distribuído de forma correta. Então, é muito importante que você se preocupe com a qualidade do teu prato. O que eu vejo muito dentro do consultório é que as pessoas às vezes se preocupam em tirar e colocar alguns alimentos. E esquecem que cada grupo alimentar tem a sua devida importância. Então, por isso que o nosso prato tem que ser assim, colorido, cheio de vida, cheio de alimentos diversificados. Quanto maior for essa diversificação, melhor vai ser a tua alimentação. Terceira dica, faça trocas inteligentes. Isso é muito importante. Por que não o suco e sim as frutas? Porque nas frutas a gente consegue muito mais fibra, a gente consegue muito mais saciedade, sentir que matou a fome. Já no suco, a gente tem pouca fibra e tem uma quantidade calórica muito grande. Por isso, a gente tem que se preocupar tanto em fazer essas trocas inteligentes. Por que não utilizar o molho de tomate e sim o tomate? Porque quanto menos processado for os alimentos, melhor a qualidade da tua alimentação. Ali a gente tem o nosso famoso miojo, que a criançada adora. Nem só as crianças, né? Os adultos também gostam muito. Substituí-lo por um macarrão convencional faz toda a diferença. E eu brinco sempre com os meus pacientes. A gente fala que, mas o miojo é tão prático de fazer. E qual a dificuldade de fazer um macarrão? A diferença são 2, 3 minutos de cozimento de um para o outro. Então vamos deixar de criar empecilhos e vamos mudar essa alimentação. Outra que eu gosto muito de falar e que os pacientes adoram é o hambúrguer. Larissa, mas então pode comer hambúrguer? Eu não estou dizendo que pode ou que não pode. Isso é muito pessoal, é muito individual. Porém, na hora que você for fazer a escolha do seu hambúrguer, olha a diferença de um para o outro. Aqui, no primeiro, a gente tem uma quantidade muito grande de bacon, um monte de maionese, um monte de alimentos gordurosos. No outro, a gente tem um sanduíche um pouco mais simples, com mais salada, cebola, tomate. Então, fazer essas trocas vão favorecer a tua alimentação. Embaixo, a gente tem um sorvete e do outro lado, a gente tem um picolé de fruta. Então, eu consigo estar dentro, consigo incluir na minha alimentação os doces, desde que eu faça trocas inteligentes e inclua ele no horário adequado. O pão ou o pão integral? Qual a diferença? Em valor calórico, praticamente nenhum. O que difere um do outro? O pão integral, ele tem uma quantidade maior de fibra. A quantidade de fibra vai mudar como o teu organismo recebe esse pão. Que a quantidade de açúcar que é liberado no nosso sangue com o consumo do pão integral é muito menor do que quando a gente come um pão de farinha de trigo branca. Então, fazer essas trocas inteligentes vai fazer toda a diferença para você. Cuide da saúde da sua família. Eles merecem o melhor, você não acha? E não é tão difícil, basta a gente prestar um pouquinho mais de atenção na hora de fazer as nossas escolhas. Eu espero que você tenha gostado, curta e compartilhe, siga o nosso canal para poder a gente estar sempre atualizando notícias novas e trazendo dicas incríveis para você. Deixa um comentário aqui, fala o que você achou, se você gostou, o que você gostaria de saber mais sobre nutrição para a gente montar um canal à sua cara. Um beijo e até mais!